E foi registrado fuga na madrugada de hoje no Centro Educacional Masculino. Agentes educadores foram feitos reféns, isso mesmo, feitos reféns durante um momento de tensão lá no Centro Educacional Masculino. Sócio-educadores ficaram sob a mira dos jovens, adolescentes. Gorete Santos está aqui ao vivo. A Gorete está lá no CEM, no Centro Educacional Masculino, para trazer informações para nós. Gorete Santos, como é que foi essa fuga? Ainda há adolescentes fora do sistema? Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Joelson, você e a todos. Assim, um adolescente dos 6 que conseguiram escapar ontem aqui do Centro Educacional Masculino. Eles acabaram rendendo educadores, usando uma barra de ferro e conseguiram pular o muro. Como eu falei, a maioria já foi resgatada e você acompanha agora os detalhes na reportagem que a gente fez na manhã de hoje. A fuga ocorreu por volta das 5h40 da tarde desse domingo. Os adolescentes renderam os agentes socioeducativos usando uma barra de ferro. Os 6 conseguiram fugir escalando o muro do Centro Educacional Masculino. Houve as visitas das familiares, então quando as familiares foram embora, eles abordaram um educador, conseguiram conter, tomar a chave, e aí aconteceu a fuga, pularam o muro. 5 foram encontrados pouco tempo depois nesse matagal, próximo ao CEM. O muro tem aproximadamente 6 metros de altura, mas segundo a coordenação do local por onde os adolescentes fugiram, há a parede externa de um alojamento, formando uma espécie de corredor, o que facilita a subida. O único que ainda não foi encontrado é da cidade de Porto e responde por latrocínio, roubo seguido de morte. De acordo com a coordenação, hoje existem 130 adolescentes na casa, mais do dobro da capacidade, que é de apenas 60. No local, não há câmeras de monitoramento. São em torno de 12 educadores por plantão. No momento da fuga, havia policiais militares fazendo a vigilância nas 4 guaritas, o que, segundo a coordenadora, agilizou o trabalho de captura. Por isso que foi recapturado logo de imediato, porque os militares eles estavam todos na guarita, então foi acionada a sirene e de imediato a gente fez um procedimento. Por isso que eles foram recapturados. Bom, Joelson, olha, o CEM está passando por uma reforma. Agora a gente viu que, infelizmente, ainda há o problema da superlotação, mas o dobro da capacidade aqui do local. A gente registrou essa fuga, foi a segunda no intervalo de 6 meses. A gente conversa mais sobre a situação aqui da casa, agora com o Wellington Rodrigues, ele que é representante da SAS, que pode trazer outras informações para a gente, inclusive sobre esse processo para melhorar esse trabalho de segurança e evitar outras fugas. Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Estamos aqui à disposição para a gente esclarecer essa situação. Realmente passamos por esse momento até tarde. No momento que se encerrava a visita, se recolhia os adolescentes de volta à ala. 2 renderam com um estilete, não com a barra de ferro, mas com um estilete, que geralmente a gente encontra nas vistorias. Renderam os 2 agentes, forçaram a saída. Mas de pronto nós mobilizamos toda a nossa equipe de educadores que estava de plantão, os policiais militares, e de uma ação rápida nós conseguimos recapturar de pronto 4 aqui dentro de casas, aqui no entorno da unidade, e nós recuperamos um pouco mais afastado, foi recuperado com o apoio da Polícia Militar, que trabalhou durante toda a noite nos auxiliando nessa missão. Como que esse adolescente teria tido acesso a um estilete? Olha, nós fazemos vistoria diárias. Essas vistorias visam, primeiro, detectar falhas na estrutura, buracos que eles cavam, arrancam o bojo para fazer túneis e tentar fugir. Também como encontrar celulares e estiletes. E nas últimas vistorias que foram feitas, não foram encontrados. De posse de um estilete que nós conseguimos recapturar, detectou-se que ele foi fabricado com uma peça arrancada do bebedouro, bebedouro esse que nós já víamos fazendo mudança, tirando ele de dentro das alas e colocando num local mais seguro, o que vai
o que aconteceu ontem também vai provocar que nós possamos agir com mais rapidez no sentido de solucionar essa parte. O número de educadores sociais ainda é suficiente? Ainda não, apesar de o nosso secretário anterior, era o deputado Zé Santana, que anteriormente estava aqui no comando da SASC, havia conseguido um teste seletivo, onde 90 foram aprovados. Agora, parte desse pessoal já estava dentro da casa, porque pertencia a uma terceirizada, mas ainda nós estamos aqui, passando esse período eleitoral, nós iremos pleitear junto ao governo do estado o aumento, através da nossa secretária, Ana Paula, o aumento desse número de educadores para que a gente possa melhorar as nossas atividades. Deixando bem claro que o SEM hoje vem passando por uma mudança, nós mudamos a coordenação e com isso nós mudamos também as ações da casa. Nós estamos agora com todas as atividades em pleno funcionamento, é um desejo e uma vontade da nossa secretária que a casa funcione conforme determina o SINASE. Hoje nós temos sala de visita infantil, nós temos biblioteca, sala de leitura, nós estamos preparando alunos para o Enem, e fechamos agora um convênio com a OAB, que implantou uma sala aqui, bem também como a Defensoria Pública, que hoje já esteve aqui conhecendo a sala e ela vai montar e isso vai nos aproximar e melhorar ainda mais o nosso trabalho. Gelson, uma pergunta, pois não, Gelson? Olha, coordenador, eu sei que hoje os funcionários do Centro Educacional Masculino vivem um conflito enorme. Precisam cuidar dos adolescentes na condição de jovens, de adolescentes, sendo sócio-educadores, mas, na verdade, tendo que ter habilidades semelhantes às dos agentes penitenciários. E o SEM precisa ter segurança reforçada, a exemplo das penitenciárias, apesar de, repito, ser um centro educacional masculino. Então, antes de mais nada, eu queria aqui enaltecer o esforço de todos os servidores do SEM, que dão sangue, dão a vida, que se comprometem e precisam viver esse conflito. Os adolescentes estão cada vez mais violentos. Os atos infracionais estão mais parecidos com crimes propriamente ditos do que com atos infracionais de verdade. Mas eu pergunto, dentro desse contexto, ainda vale a pena manter o Centro Educacional Masculino nessa região, que é muito habitada, é uma região cercada de casas? Já seria o caso de se pensar em novos projetos? Como é que vocês têm convivido com essa situação? Olha, Gelson, o nosso grande problema é que hoje, no estado do Piauí, o único centro especializado e adequado para recolher os menores para cumprimento dessas medidas socioeducativas, após aquela sentença de 3 anos que ele recebe do judiciário, é aqui o SEM, é essa unidade. Há uma vontade da nossa secretária, e aí a questão política atrapalha um pouco devido ao eleitoral, levarmos a Brasília projeto para a construção de, no mínimo, mais 3 centros. Um que viria para a cidade de Parnaíba, cidade de Picos e na região de Floriano, onde você poderia dividir. Hoje nós estamos com 130 internos recolhidos, a nossa capacidade é para 96, então nós estamos aí com 20 a mais. Mas mesmo com essas dificuldades, nós estamos procurando fazer o nosso papel enquanto responsável pelo cumprimento dessas medidas. Tudo que diz respeito àquilo que o SINASE exige vem sendo cumprido. Nós temos uma equipe multifuncional com psicólogos, pedagogos e assistentes sociais que acompanham o dia a dia desses menores. Nós temos uma equipe da Secretaria de Educação, um polo montado, onde daqui nós já tivemos um menor da cidade de Floriano que foi aprovado no Enem no ano passado. Nós tivemos também menores aprovados no Enseja. E eu quero aqui deixar um convite para você e sua equipe, com um tempo a mais, comparecer e ver o trabalho que nós estamos fazendo aqui sobre a coordenação da nossa secretária, que assumiu esse compromisso, e esses convênios com essas entidades lá fora mostram exatamente a vontade que nós temos de fazer a casa funcionar. Muito obrigada, então. É importante essa transparência. Eu agradeço ao Wellington Rodrigues, ele que é representante da SASC, e diante do convite a gente volta assim, né, Gelson, para mostrar essa estrutura. Claro, Gorete Santos, claro. Diante do convite, claro que iremos para mostrar de perto como é que funciona. Obrigado, Gorete Santos, pela informação. Obrigado ao Wellington Rodrigues também. Não é fácil a vida de quem trabalha no Centro Educacional Masculino. E essa dificuldade começa justamente daí. O que é que são os socioeducadores hoje? Qual o papel deles? Serem carcereiros, manter trancafiados os adolescentes ou ter que reeducá-los?
o conflito começa daí. Porque tem muitos jovens, como disse o próprio Wellington, vejam só, são 120 jovens. 120 jovens. Desses 120, você tem aí 6 que fugiram, né? 6 pessoas que fugiram, 6 adolescentes que fugiram. Então você tem um universo maior de jovens que estão ali tentando se reinserir na sociedade, tentando escapar da criminalidade, tentando fugir do crime, tentando buscar oportunidades como esses que ele citou, que são alunos que passaram no Exame Nacional do Ensino Médio, que estão se requalificando. E tem um grupo, mas esse grupo, que é exceção, ou mesmo que seja perto da metade, não é brincadeira. Como disse a Gorete Santos, é autor de ato infracional que se assemelha a latrocínio, roubo seguido de morte. Então tem uma turma lá que é muito perigosa. E essa turma vai ser tratada de que maneira? Os mesmos socioeducadores que servem para aqueles que estão buscando um lugar no mercado de trabalho, servem para esses que são mais violentos? Percebam o conflito. O tratamento precisa ser igual, mas eles têm um comportamento igual? Tudo isso é muito complicado, é muito delicado, por isso que eu faço questão de dizer aqui que os servidores que estão trabalhando no Centro Educacional Masculino sejam fazendo a segurança externa, que são os policiais, que muito agilmente conseguiram notificar a respeito da fuga, quanto os educadores que estão ali dentro precisam realmente de uma atenção especial e do nosso cumprimento. Porque não é brincadeira cuidar da segurança ali. Os vizinhos, coitados, ali do entorno, vivem certamente um medo por causa dessas situações de fugas eventuais.